Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Esse é um texto que você já leu diversas vezes, creio eu. É um texto muito conhecido e que tem uma mensagem muito atual, muito pertinente para nós, no tempo em que nós estamos. João capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: vamos também contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos
o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ações ordinárias que revelam um Deus extraordinário. Esse texto, ele mostra nas coisas ordinárias da vida, ou seja, nas coisas que se sucedem de maneira natural na nossa trajetória, a ação de um Deus extraordinário. A gente tem aqui uma coisa muito comum de se ver. Uma história muito fácil de você reconhecer e de você encontrar hoje. Os BRTs estão cheios de pessoas assim, como Pedro. As nossas ruas, supermercado, você encontra várias pessoas assim, como Pedro. Um camarada sem esperança, desolado, que perdeu a perspectiva da vida, que perdeu o senso de propósito, que perdeu o fio da meada. O texto diz que depois de viver tantas e tantas experiências com Jesus, no final de sua vida, Pedro vacila, Pedro comete inúmeros equívocos, tentou cortar a orelha do soldado e Jesus disse: sai daqui, Satanás. Rapaz, que palavra dura para um discípulo. Depois ele ouve de Jesus dizendo: olha, camarada, você vai me negar 3 vezes. Ele diz: eu jamais vou fazer isso. E quando estão lá prendendo Jesus, quando Jesus está ali na cruz, Pedro aparece negando a Jesus 3 vezes. O galo canta, ele cai em si. Esses fatos, aliados à morte de Jesus e o luto tomado em seu coração, faz com que Pedro desista da sua caminhada. Em outras palavras, no coração de Pedro, é como se existisse uma verdade. O sonho acabou, a história acabou, tudo que nós vivemos ficou para trás. E num dia comum, Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece a Pedro. Num dia ordinário, Jesus se revela, trazendo à existência o extraordinário. O texto começa dizendo do relato de Pedro. No início aqui do capítulo 21, versículo 3, fala assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Gente, se tem uma frase na Bíblia carregada de muito significado, essa frase: vou pescar. Pedro era um pescador, mas depois do chamado de Jesus, não aparece em nenhum momento Pedro pescando, porque ele agora tinha uma missão, agora ele tinha um trabalho, agora ele tinha um grande propósito. É uma palavra da moda, né? Propósito. Pedro, ele tinha esse propósito. Qual era? Sou um pescador de homens. Esse era o seu chamado. E agora, diante da morte de Jesus, diante do seu senso de pecado, essa é uma palavra importante aqui, porque era assim que Pedro se sentia, um pecador. Ouvi a reda de Satanás, neguei Jesus, neguei 3 vezes Jesus. Agora que ele morreu, tudo acabou. Era esse o sentimento no coração de Pedro. E Jesus aparece ali. Você percebe que Pedro, ele era um líder no colégio apostólico de grande influência. Pedro, ele era, talvez entre aqueles 12, o líder mais proeminente. Ele tinha uma palavra de peso. E ele fala: olha, vou pescar, e todo mundo fala assim: não, a gente vai com você também, estamos juntos, vamos nessa. Em outras palavras, era como se Pedro estivesse falando assim: olha,
deixar para trás, vamos esquecer aquilo que a gente viveu. Mas numa pescaria normal, comum, algo extraordinário acontece. Jesus, ele aparece ali naquela manhã, porque mais uma vez, como havia acontecido lá em Lucas 5, aquela foi uma pescaria frustrada. A gente sabe que pescador gosta de falar umas mentirinhas, né? Tem até um ditado aí, né? Tem um pessoal aqui na igreja que gosta de pescar, Edinaldo, mas Edinaldo não mente não, né, Edinaldo? Isso não. Isso, tem o César também que gosta de pescar, tal, também não mente não. Mas pescador às vezes gosta de falar, né? Ele leva um peixe ali no isopor, deixa ali quietinho, pesca bem, não pega nada e fala, não, olha aqui o peixe que eu peguei, comprou no supermercado, né? Pesquei aqui algo fantástico, maravilhoso. Mal sabe ele que é peixe de rio, né? E ele está no mar, voltando do mar, né? Eu tive a experiência esses dias de comer peixe de rio. Gente, que coisa maravilhosa. Tem a sua diferença do peixe de água salgada. E foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu fui num rodízio de peixe. Gente, eu nunca tinha ido numa coisa assim. Lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, me levaram numa churrascaria, num restaurante que era rodízio de peixe. Eu falei, gente, que coisa interessante, né? Para nós, aqui no Rio de Janeiro, não existe isso. Rodízio de peixe, eu não lembro. Mas é interessante aqui a gente notar que o valor desse peixe para aqueles homens, o valor dos peixes, da pescaria para esses homens. O peixe para eles representava sustento. Não era somente alimento, mas era um meio de vida. E aqui Pedro volta mais uma vez, uma noite de uma pescaria frustrada, e de manhã Jesus se apresenta. Versículo 4, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E aqui vem uma ação, um fato extraordinário que acontece. Eu não sei se você percebeu isso. Aquela era uma rede própria para pequenas pescarias. Eles tinham ali um material com eles que não era um material para ser usado em alto mar. Eles dispunham ali de instrumentos que não eram os mais qualificados para uma grande pescaria. E Jesus, quando aparece ali de manhã, fala para eles assim, filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E a resposta é enfática, não. Então, ele lhes disse, lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar o que comer. E o versículo 6 diz que assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o texto continua, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia despido e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Preste atenção aqui no detalhe. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede, cheia de peixes, cheia de 153 grandes peixes. Olha o detalhe. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Queria me atentar com você aqui sobre isso. Esse pode parecer um aspecto desse texto talvez secundário, mas eu queria
por um momento, me ater com vocês a isso, porque todos nós, durante o nosso dia, nós fazemos coisas que são, em geral, secundárias. Por exemplo, ninguém aqui vai casar o seu filho essa semana. Ninguém aqui vai comprar um apartamento nessa semana. Ninguém aqui vai se formar na faculdade essa semana. Não há nenhuma grávida aqui na igreja que vai dar à luz essa semana. Existem fatos da nossa vida que nós julgamos assim como fatos emblemáticos. Mas amanhã talvez você tenha que ir ao seu banco, encontrar o gerente do banco. Talvez amanhã você precise ir na lotérica, pagar uma conta de luz, né? Pagar uma conta de luz. Talvez amanhã você precise ir no supermercado. Coisas áreas, obrigado. Coisas que parecem assim ser secundárias, mas que nós podemos encontrar a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus. Você percebeu aqui? Eles puxam a rede, cheia de 153 grandes peixes, e a rede não se rompe. Existem coisas que têm acontecido na sua vida, em meio às questões que são ordinárias e comuns, mas que expressam a graça e o amor de Deus por você. A grande questão é que muitas vezes, por insensibilidade nossa, a gente não percebe. É um Deus extraordinário que age em questões ordinárias da nossa vida. Você percebe a ação de um Deus extraordinário aqui? Que fala para os discípulos, olha, lancem a rede à direita do barco. Eles vão e lançam. A pescaria é fantástica e a rede não se rompe. Qual é o grande diferencial aqui? É quando os discípulos que vivem uma vida ordinária se lançam nas palavras de um Deus extraordinário. Percebe a diferença? Talvez eles pudessem falar assim, não, nós estamos muito desanimados, as coisas não têm acontecido como nós gostaríamos, a gente prefere ficar por aqui mesmo. Okay? Deixa eu abrir um parênteses. É assim que acontece com você quando você chega no domingo e você fala, hoje eu estou cansado, eu não vou para a igreja não. Hoje vai chover. E vou ficar em casa. Ou quando você fala assim, tem aquela sua vizinha que te conta um problema. Sabe quando o jogador de futebol coloca a bola na marca do pênalti, tira o goleiro? É só você ir ali e falar do amor de Deus para a pessoa. E você diz, não vou falar nada não. Eu vou ficar na minha. Muitas vezes Deus nos convida a participarmos daquilo que Ele está fazendo, mas nós, por desânimo, não participamos, não nos envolvemos. Perceba que aqui, quando Jesus aparece àqueles discípulos e dá a eles um direcionamento, eles não se deixam levar pelo desânimo, mas eles atendem a palavra de Jesus e algo extraordinário acontece naquele dia ordinário. Porque não pescar é parte do jogo. Coisas não darem certo faz parte. Mas é incrível. O profundo amor de Deus por mim e por você, Ele não nos deixa sozinhos, mas Ele decide participar do nosso dia a dia,
fazendo coisas maravilhosas em situações em que a gente menos espera. Foi o que aconteceu nesse texto. Só que há uma história que se sucede aqui, porque há um motivo de Jesus aparecer nesse texto. Pedro. Jesus, ele tinha algo a resolver com Pedro. Pedro tinha um papel muito importante ali naquela comunidade dos discípulos. Só que Pedro estava profundamente desanimado, sem esperança, e Jesus vai ao encontro dele. Você pode perceber que Pedro, ele tinha tanta consciência do seu pecado que ele foge, ele mergulha na água. Ele não quer dar a cara a tapa. Jesus prepara a mesa, chama os discípulos, o jantar está posto, está colocado ali. E depois de jantarem, Jesus chama Pedro para uma conversa à parte. E aí a conversa agora é mais profunda. Depois de terem comido, versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Depois no versículo 16, Simão, filho de João, tu me amas? E depois no versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? É interessante que na primeira resposta, Pedro, ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na segunda resposta, Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na terceira resposta há um componente diferente. Perceba, a terceira resposta de Pedro é a seguinte: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que todas as coisas são essas? São os vacilos de Pedro, são os erros que ele cometeu, são as coisas que ele não deveria ter feito, o seu comportamento inadequado, as suas fugas. E a pergunta de Jesus para ele é: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu te amo. Perceba a ação de Jesus aqui, a expressão da graça de Deus sobre a vida de Pedro. Preste atenção, Jesus, ele queria trazer à tona algo que estava aqui no coração de Pedro. Naquele dia comum, Jesus foi ao encontro dele para trazer à tona algumas verdades. Aquilo que estava no profundo do coração de Pedro. E Jesus, ele age de maneira graciosa. A gente não vê aqui Jesus condenando a Pedro. A gente não vê Jesus jogando na cara de Pedro nada. Mas note, a pergunta é: Pedro, você me ama? É interessante a gente perceber que depois das 3 respostas, havia sempre um direcionamento de Jesus. Na primeira vez, ele fala: apacenta meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Os seus erros, os seus pecados, eles são alvo da ação terapêutica de Deus. Saiba disso. Aquilo que está errado na sua vida, Deus se importa em consertar isso. Não pense você que você vai continuar a sua vida sem ouvir de Deus, sem o Senhor te mostrar aquilo que está errado. Não. Deus vai mostrar a você. Sempre te mostrará. Mas guarde isso.
Olha a expressão da graça. Jesus ama você. Você é amado. E não somente amado. E era isso que Jesus queria mostrar para Pedro. Pedro, eu te amo, mas olha, vive o projeto que eu tenho para você. Pastoreie as minhas ovelhas. Naquele dia ordinário, Pedro encontra essa graça extraordinária de Deus. Porque a graça de Deus, ela é extraordinária. A graça de Deus, ela cobre multidão de pecados. A graça de Deus, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Deus nos ama tanto, 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 que Ele decide não nos deixar como nós estamos, mas Ele decide nos transformar pelo seu imenso amor. Pedro, tu me amas? O coração de Pedro era um coração difícil. Pedro era um camarada complexo demais. Você vê que logo depois passa João, e Pedro ele tem um ciúminho de João. E aí Pedro fala assim: Senhor, esse camarada aí, esse cara aí, eu não vou muito com a cara dele não. Entendeu? Ele se reclinou lá na mesa. Eu percebo que o senhor gosta mais dele do que de mim. E aí Jesus fala: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso, cara? Quanto a você, me segue. Nota, Pedro ele tinha um problema de foco. Ele olhava para os outros, olhava para as pessoas. Ele tinha uma inveja. E Jesus estava querendo lapidar o coração dele. Quanto a ti, me segue. Jesus fala para ele também: Pedro, eu sei que você se perde com facilidade. Eu sei que você perde o foco com muita facilidade. Mas ó, deixa eu te contar uma história. Vai chegar um momento na sua vida. Você se lembra quando você era mais moço? Versículo 18. Você colocava a sua roupa, versão aqui André Monteiro, tá? Coloca o versículo 18 aqui na tela. Olha aí, ó. Vou fazer a tradução aqui freestyle, né? André Monteiro. Pedro, você se lembra? Ó, te digo, hein? Quando você era garotão, você colocava aquela camisa da Headley, né? Da Company, né? E andava, pegava o BRT que você queria, o Uber que você queria, ia para as festas que você queria, para o shopping que você queria, para o lugar que você queria. Só que o negócio é o seguinte: quando você for velho, isso tudo vai acabar. Sabe por quê? Porque você não vai mais fazer o que você quer fazer. Você vai fazer o que precisa ser feito. Você se tornará um homem maduro. É isso que Jesus está ensinando para ele aqui. Vai chegar um momento na sua vida que você irá a lugares e vai vivenciar coisas que você hoje não quer viver. E você irá a lugares que hoje você não quer ir. E o texto ainda diz aqui, ó, continua aí, coloca o próximo versículo. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro iria glorificar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Você sabe como Pedro morreu? Os relatos da história da igreja dizem que quando Pedro foi preso, ele ia ser crucificado, e no momento da sua crucificação, ele pediu aos soldados que virassem a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. Você acha que aquele Pedro novinho queria morrer numa cruz? Não. Mas Jesus está dizendo para ele: cara, vai chegar um momento na sua vida que você se tornará alguém maduro para fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje você está dizendo aí: vou pescar. Hoje você tem aí se escondido. Mas olha, você me ama mesmo? Pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama mesmo, Pedro? Pastoreia as minhas ovelhas. Havia uma graça extraordinária. Um Deus profundamente amoroso
que encontrou Pedro. Um camarada que talvez eu e você não investiríamos isso nele. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: eu tenho um plano para você. A grande questão não é aquilo que a gente tem a oferecer ao Senhor. A grande questão é aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Muitas vezes a gente diz assim: eu não tenho muito o que oferecer. Eu não sei fazer muita coisa. Eu não tenho potencial. Já tentei várias coisas e não deram certo. Preste atenção. Se renda à vontade de Deus. Se renda ao amor de Deus e deixe o Senhor conduzir a sua vida. Talvez você hoje esteja lidando com portas fechadas, com coisas que ainda não aconteceram, com uma falta de perspectiva. Talvez você se sinta hoje subindo uma serra, como a gente vai subir no dia 25. A gente vai subir a Serra das Araras. Você já subiu a Serra das Araras de noite numa neblina? Você não vê um palmo à sua frente. Tem gente que está vivendo isso. Não vê um palmo à sua frente. Tudo bem. Lembra sempre. Você é filha, você é filho de um Deus extraordinário, que age nas coisas ordinárias da vida, revelando o seu profundo amor por nós. Quanto a você, hoje, se apegue a Jesus. Se apegue às palavras de Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração. Não olhe para o momento que você está vivendo. Não se deixe levar pelas coisas que ainda não aconteceram. Creia em Jesus. Confie em Jesus. E se lance nas palavras de Jesus. Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. A vontade de Deus para você está nas palavras de Jesus. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quero terminar essa mensagem hoje perguntando a você: o que Jesus quer fazer através de você? Às vezes a gente puxa o freio. Eu sei. Pedro, ele viveu um momento muito difícil. Eu não consigo imaginar o que é ver a morte de Jesus. Nós não conseguimos imaginar isso. Pedro, ele não somente puxou o freio. Pedro saiu do carro. Só que Jesus foi ao encontro dele e disse: Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Quando a gente chegar no céu, nós teremos um tempo de eterna adoração. A vida cristã aqui na terra é caminhada pela fé. O justo viverá pela fé. Que Jesus aponta para você? Que você se renda. Que você confie nas palavras de Jesus. Que você se lance sobre essas palavras. Queria que a gente tivesse um tempo de oração. Por isso, se você não tem essa direção, talvez seja o tempo de você orar por isso. Senhor, me mostra. Senhor, me direciona. Senhor, fala comigo. Mas se você vem fugindo de Deus, talvez seja a hora de você parar de se lançar no mar. Talvez seja a hora de você se lançar nas palavras de Jesus. Tem um tempo de oração? Baixe sua cabeça. Fale com o Senhor nesse momento. Vou te dar aqui alguns minutos para você falar com o Senhor. Senhor, me dá da tua direção. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu te amo.
Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero entender o propósito do Senhor para a minha vida. Vem lapidar meu coração. Fala com Deus nessa hora.